extraordinário de louvor e adoração, porque eu estava com saudade. Tinha dias que eu não estava numa igreja com a adoração e com entrega. Não apenas os ministros de louvor adorando, mas a igreja adorando também. Quando Davi foi formar o reino, queridos, isso está lá em 2 Crônicas, por aí, ele foi chamando as tribos. Amém? As tribos de Israel, as 12 tribos. Cada tribo tem uma identidade. Amém? Fala assim, eu tenho uma identidade no reino de Deus. Então você também faz parte de alguma tribo aí no reino de Deus. Amém? Se você não sabe ainda qual é a sua tribo, logo você vai descobrir. É só orar e buscar e entender. Então, ele foi chamando as tribos, e as tribos vinham conforme a sua vocação. Elas não vinham de qualquer jeito. Elas vinham conforme a identidade delas. E na identidade delas, elas agregavam ao reino tudo aquilo que elas tinham de melhor. A sua identidade tem o que você tem de melhor. Amém? Amém. É aquilo que você traz. É aquilo que você doa. É aquilo que você é. Na organização do reino, no avanço do reino, as tribos eram organizadas por ordem de marcha. Ok? A primeira tribo é a tribo real. Qual é a tribo real? Quem é que sabe? Aí levanta a mão e fala. Qual? Qual é a tribo do rei? Judá. Ok? Davi é da tribo de Judá. Bem? Jesus é de qual tribo? Judá, porque ele é o rei. Judá é uma tribo real, é uma tribo de guerra. Bem? É uma tribo de vitória. Mas ela é também uma tribo de adoração. Ela é a tribo do som. Fala comigo assim, som. Som. Então Judá era a tribo responsável pelo som. Na guerra ela fazia o som. Na adoração ao Senhor, Judá também fazia o som. Né? A adoração com o som. E esse som ele é muito marcante, ele é muito profético, ele é muito determinante, porque ele ia abrir a atmosfera para o avançar do reino de Deus, para a instalação dos propósitos do reino do Senhor. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, se vocês estão se organizando para avançar rumo a um novo tempo, a um novo ano de 2020, né, você precisa abrir esse tempo com som, rasgar o céu com som, profetizar nos ares, abrir a sua boca e falar. Glória a Deus. A adoração ao Senhor. Quando você fala, você está colocando Jesus na frente. Quando você fala a palavra de Deus, você está colocando à sua frente o Rei. Você está organizando a sua vida. Você está organizando e se posicionando para marchar corretamente. Está escrito ali, a ordem é marchar. Não se marcha sem som. Você vai marchar, então produz o som da marcha, como um exército. O som de um exército. Deus coloca no seu povo o som de um exército. Tem um som de um exército dentro de você, amém? Amém. Glória a Deus. Quando você abre a sua boca, o som de um exército de muitos soldados, como o som de muitas águas, saem da sua boca quando você profere a palavra de Deus e rasga o tempo, abre uma janela do tempo, e aí você está autorizado a avançar, porque você está alinhado corretamente. O som da tribo de Judá ativa a tribo seguinte na ordem de marcha, que é Issacar. Fala comigo assim, Issacar. Issacar é uma tribo profética, pastor Marcos. Quando há adoração, a atmosfera profética ela começa a girar, ela começa a acontecer. Quando você começa a adorar ao Rei, a sua atmosfera muda, o céu se abre, você começa a ter uma visão espiritual a respeito do que está diante de você, a respeito do que Deus tem para você. Adore ao Senhor, abra o som, abra os olhos, e você vai ver 2020 se formando diante de você. Visão espiritual. A adoração traz visão espiritual. Eu oro em nome de Jesus que os olhos espirituais da igreja se abrem. O som de Deus fez uma adoração. E agora os seus olhos se abrem em nome de Jesus. Aleluia.
terra em nome de Jesus. Isso te impede de ver, de enxergar o plano de Deus, de compreender a sua identidade, cai por terra em nome de Jesus. E você vê os céus abertos. Entende qual é a sua identidade, qual é o seu propósito. Entende o que é marchar. Porque quem marcha não marcha em vão, marcha numa direção. E quem dá a direção é o olhar profético. E você precisa desse olhar profético para saber em que direção você vai marchar. E é o que Deus está fazendo nessa campanha de vocês. Está dando vocês direção para vocês marcharem rumo à conquista que vocês estão buscando. Glória a Deus. Conquistar esse tempo. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E tem mais. Está só começando. Na ordem das tribos, queridos, há uma terceira tribo. Nós falamos de Judá, que abre com o som e ordena a marcha. Falamos de Issacar, que é uma movimentação profética que aponta o caminho e você marcha no caminho certo, vence o inimigo e conquista o que você tem que conquistar. Por causa dessa vitória, Issacar ativa Zebulon. O mover profético ativa a terceira tribo, e a tribo de Zebulon é uma tribo indispensável para a instalação do reino. Você quer saber qual é a identidade da tribo de Zebulon? Riqueza. Fala comigo assim, riqueza. Provisão. Para o avanço do reino, o rei Davi precisava de todos os seus exércitos. Ele precisava de todos os profetas. Mas ele precisava também de provisão. Ele precisava de alimento. Ele precisava de riquezas. Porque senão ele não fazia, ele não instalava. O dinheiro atende a todas as necessidades. E o dinheiro é de Deus. A riqueza é de Deus. Se você marcha corretamente, você vai destravar, você vai romper e vai encontrar a provisão que você precisa para estabelecer o plano de Deus na sua vida. Amém? Zebulon é uma tribo de comércio, é uma tribo de negociação. A palavra de Deus diz que essa tribo enviou 50 mil guerreiros, dos mais bem treinados, dos mais bem habilitados. Não basta você marchar, você tem que saber usar armas, você tem que ser treinado, capacitado para guerrear e para vencer. A tribo de Zebulon é uma tribo de muita excelência, porque ela entende que a riqueza precisa ser conquistada, que a prosperidade também exige uma guerra, que os recursos também precisam ser destravados. Por isso ela tem uma habilidade especial com todos os tipos de arma. Está escrito lá em 2 Crônicas. E é uma tribo que vai, que negocia, que conquista e sabe fazer transferência de riqueza. Amém? Isso é uma identidade, Deus. Isso é uma identidade que está no corpo de Cristo, está na igreja do Senhor. Tem muitos aqui na igreja, pastor Marcos, que são de Judá e eles fazem o som. Tem muitos que são profetas e têm visão proféticas, eles abrem o campo da visão e ajudam a compreender o caminho. E tem aqueles que têm dentro de si a habilidade de gerar riquezas e transferir mais provisão para os projetos de Deus. Quem quer isso para a sua vida, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer mais, bate palma ao Senhor. Queridos, a palavra do Senhor diz que nós somos ramos enxertados na oliveira. Quem é a oliveira? Jesus. A oliveira é Israel. Quem falou Jesus também acertou. Bem? Nós somos ramos enxertados em Israel. Israel é de Deus. Amém? A igreja não substituiu Israel, como tem uma doutrina aí que ensina. Amém? Israel tem o seu propósito. Pode colocar. Colocar a imagem, aquela imagem. Por isso que eu estou trazendo esse histórico da instalação do reino. E hoje eu vou trazer uma palavra inspirada no tempo. No calendário da Bíblia, que é o calendário que os judeus ainda usam até hoje. Mas também é o calendário da própria palavra de Deus. Glória a Deus.
Uma das coisas que impede a igreja de prosperar, querido, sabe o quê? É uma coisa chamada antissemitismo. Talvez isso não seja muito da realidade de vocês, mas é uma realidade forte na teologia. Às vezes nós podemos ser ensinados no antissemitismo, que é uma resistência a Israel, que é uma contrariedade, que é uma rejeição a Israel. Isso contaminou a teologia liberal, e de alguma forma às vezes isso entra sutilmente na igreja. Mas nós não devemos aceitar essa teologia, que é a chamada teologia da substituição, que a igreja substitui Israel, não substitui. A palavra do Senhor é clara, está no ensino do apóstolo Paulo, em Romanos, em Efésios e em outras cartas. Isso é só ler, está escrito na Bíblia. Então, o que às vezes impede, uma das coisas que pode impedir a igreja de avançar e prosperar, é rejeição a Israel. Os nossos pais estão em Israel, amém? Os nossos pais espirituais estão em Israel. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é judeu. Os 12 apóstolos, queridos, sem exceção, são judeus. Todos eles são judeus, eles são os nossos pais espirituais. Então nós estamos ligados a Israel, como um ramo enxertado na oliveira. As nossas raízes são hebraicas, ok? E isso não é ser judaizante, não tem nada a ver, tem caminhamento. Amém? Coloca a imagem aí, queridos. Eu vou fazer uma breve tradução do tempo, profeticamente, isso vai te enriquecer muito. No calendário bíblico, queridos, nós entramos agora no mês de outubro, no ano 5780. Ok? É como os judeus contam o tempo, porque eles contam o tempo desde a criação. Então, na contagem deles, dá 5780 anos. Toda girada de década, toda mudança de década, há uma mudança também na dispensação de Deus sobre a terra. Certo? Por causa de Israel, Deus libera sobre toda a terra, sobre toda a face da terra, Ele libera novos níveis de graça, novas orientações, direções, estratégias para avanço, estratégias para a sua igreja. E para que não crie confusão, no ano que vem, 1º de janeiro, nós estamos entrando na nova década, amém? Amém. Estamos apenas desalinhados alguns meses em relação a Israel. Entramos numa nova década, de 2020 a 2030. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem estava buscando visão para 2020 aqui? Glória a Deus. Eu tenho uma ótima notícia para você. Deus tem uma visão de uma década para você. Glória a Deus é exagerado. E eu, pela graça do Senhor e do Senhor, estou de avanço, de rompimento. Então nós vamos avançar mais, porque é o que Deus tem para vocês. Amém? 2020 é só o começo. E você vai entender isso muito claro, porque os seus olhos proféticos, a sua visão espiritual está aberta. No alfabeto judaico, números correspondem a letras, ou seja, explica-se números pelas letras. Gente, esse alfabeto judaico foi o alfabeto que Deus deu para Israel, e Ele só deu isso para Israel. Então isso tem alguma razão de ser e tem muito a nos ensinar sobre isso. Devemos abrir a nossa mente, abandonar a nossa resistência e rejeição a Israel e nos aproximar para compreender o que Deus fala através dessa nação. O ano 5780 ele se traduz em algumas letras que são aquelas ali. Iod quer dizer mão de Deus. Levanta sua mão e fala assim: mão de Deus. Mão de Deus. Kef quer dizer braço do homem. Braço do homem. Bet quer dizer habitação. Ou edificação ou construção. Okay? Então são essas três letras de baixo, né, que elas representam o ano 5780. E a partir delas se pode fazer uma leitura profética para o que Deus está derramando nessa próxima década. E Deus tem confirmado essa palavra ao seu povo, não apenas por tradição de códigos, de sinais, mas por revelação. Amém? Amém. E Deus tem revelação para você a partir de hoje, para você avançar. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus quer que você resolva a sua vida. Amém? Ele não quer que você ande de improviso em improviso, nem de fracasso em fracasso. Ele quer que você avance e resolva a sua vida. E você vai aprender que uma das estratégias de Deus é estabelecer planos de longo prazo, planos de crescimento e de prosperidade. Queridos,
Quando se junta as três letras, se faz um movimento com elas, gera aquele símbolo que está lá em cima. Você está vendo lá em cima? É um símbolo que é chamado peito. Esse símbolo, ele é assim, não é? Ok? Você sabe o que símbolo é esse? O que ele significa? Boca. Boca. Ok? Quem tem boca aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. O que isso quer dizer, queridos, é que nessa década, o que Deus tem para o seu povo é um alinhamento da sua boca, da boca do povo de Deus com a sua palavra, para que Ele estabeleça através da palavra dele tudo aquilo que Ele tem para estabelecer na sua vida, no seu reino e em toda a face da terra. Quem entendeu, diga amém. Amém. Esse tempo, queridos, é um tempo extraordinário em que Deus está chamando o seu povo para edificar. É a letra bege, a última ali. É um tempo em que Ele está falando para o homem: levanta a sua mão, levanta o seu braço, porque Deus vai sustentar o braço do homem com a sua graça, com o seu favor, para que ele consiga edificar, para que ele consiga estabelecer projetos. O que Deus tem falado, queridos, nos quatro cantos do mundo, é que chegou um tempo extraordinário de realização. Glória a Um tempo extraordinário de edificação. É um tempo, queridos, em que você faz o seu projeto, que você levanta a sua mão, e o favor de Deus sustenta a sua mão até que você edifique. Glória a Deus. É um tempo em que você começa e termina. Amém. É um tempo em que você semeia, mas você também colhe. Glória a Deus. Aleluia. E para isso Ele te dá uma margem, uma folga extraordinária de ação. O que Deus tem falado, pastor Marcos, é que vai liberar nos próximos 10 anos o que não foi liberado ainda na face da terra. Glória a Deus. O que Ele tem preparado para o seu povo para os próximos 10 anos ainda não foi visto. Você ainda não recebeu de Deus em transferências, em cumprimento de promessas, em riquezas, em realização, em transformação, em cura, em milagres. Tudo isso que você não recebeu em 20, 30, 40 anos de crente, o Senhor quer derramar na sua vida nos próximos 10 anos. Se você recebe, levante sua mão para glória a Deus. Queridos, chegou a sua hora. Fala assim: chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Eu sinto em mim, com toda certeza, sem nenhuma sombra de dúvidas, de que eu nasci para esse tempo. Amém? Queridos, eu nasci para esse tempo. E tudo na minha vida convergiu a uma preparação, a um ajuste para chegar a exatamente nesse tempo. É um tempo que Deus projeta a mim mesmo como um projeto dele. E é um tempo que Ele quer fazer o mesmo com você, lançar você como uma lança dele. Amém. Lançar você como uma arma dele, lançar você como um projeto dele. Glória a Deus. Você é uma arma secreta, guardada, escondida por décadas, para agora ser revelada. E você precisa levantar o seu braço e pedir a Deus para sustentar a sua mão, com o seu favor e com a sua graça. A boca, a sua boca precisa urgentemente se alinhar com a boca de Deus. Verdade. E você precisa urgentemente vigiar na sua boca. O que você falar vai acontecer. A maneira de Deus fazer, a maneira de Deus criar é pela palavra. Ele fala e acontece, Ele cria do nada. E isso está em nós, está no seu povo. Quando você começa a falar na sua vida, começa a acontecer. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Por isso você precisa vigiar. É um tempo, queridos, de você fazer planos, de você fazer projetos e abrir a boca sobre os seus projetos. De você derramar poderosamente a palavra de Deus sobre esses projetos e deixar que a palavra do Senhor crie e estabeleça cada um deles e nenhum se perde no caminho. Amém? Amém. Diga assim: eu vou começar e vou terminar. Eu vou começar e vou terminar. Então, queridos, o que Deus tem para transferir para a igreja na próxima década
somos privilegiados por estarmos posicionados no portal desse novo tempo. É um privilégio muito grande. Deus já está alinhando o seu povo para fazer a sua transferência. Você precisa largar o espaço da sua tenda. Você precisa arrancar as antigas estacas, os velhos marcos que limitavam a sua vida. Você precisa arrancá-los e levá-los adiante. Você precisa, queridos, reaprender a sonhar, reaprender a fazer projetos e a fazer. Você precisa revisitar os limites que você mesmo colocou para você. Os limites que as circunstâncias colocaram para você. Os limites que a cultura familiar, a herança familiar determinaram para você. Os limites que até a igreja pode ter determinado para você. Você precisa ter um novo olhar sobre as estacas que estão marcando as áreas da sua vida. E você precisa arrancar essas estacas. Levantar essas estacas com o seu braço e falar: Senhor, sustenta e me dá graça, porque eu vou adiante. Eu vou romper nessas fronteiras. Eu vou avançar nesses limites. 2020 será o ano mais extraordinário da minha vida até então. E será apenas o começo dos 9 outros que virão. Deus preparou esse tempo para você resolver a sua vida de uma vez por todas. Não espere um novo tempo, porque a graça de Deus será derramada com tamanha abundância. Eu estou alertando a igreja sobre isso, porque se a igreja não pegar, o ímpio vai pegar, e depois não adianta reclamar. Contudo, fala assim: eu vou pegar. Eu vou pegar. Amém? Amém. Para Deus derramar, queridos, você precisa ampliar o seu espaço. Amém? Amém. Precisa ampliar o seu espaço. Como é que amplia o espaço? É um espaço que tem dentro de você que precisa crescer. Amém? Amém. Você precisa ir à intimidade com o Senhor. Deus. Você precisa ir à intimidade com Deus. Você precisa ter profundidade e níveis de intimidades que você nunca teve em 20 anos de igreja. E Deus está te esperando. Ele vai ampliar o seu coração. Ele vai ampliar o seu homem interior. Ele vai aumentar o seu espaço interno. Eu estava escrito ali no início: o reino de Deus está dentro de nós. Alarga o espaço da sua tenda. Alarga a sua visão. Enxerga além dos limites que você se impôs na sua vida profissional, na sua vida financeira, no seu ministério, na igreja, na visão que você tem, do que Deus deu para você fazer. Leva essa estaca mais adiante. Finca ela, toma posse desse espaço e fala para o Senhor: derrama. Verdade. Porque nós recebemos conforme é o nosso campo. Amém? Cadê aqueles que vão romper nessa próxima? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer te dar mais autoridade, queridos. Boca é autoridade. Por isso que ela tem que ser santa. Tem que falar a palavra de Deus. Amém? Boca é comando, é direção. Começa a falar a palavra de Deus. Pega aquilo que você está buscando, aquilo que Deus deu para você e que ainda não aconteceu. Pega na Bíblia o que aquilo significa e começa a lançar a palavra sobre isso. Não para. Não para. Não é para você fazer uma semana. Não é um ano, não é 2 anos, ou 10 anos. Você vai ver a sua vida ser transformada. Amém? Amém. Abra sua palavra em 1 Coríntios 3, 8, 9. Até porque nós precisamos começar a pregar, amém? Senão não termina, né? Senão não termina. Cutuca seu irmão aí e fala assim: tá cutucado, né? Ele fala assim: eu estou sentindo que você vai ser provocado hoje. Eu estou sentindo que você vai ser provocado. Eu não sei se foi uma boa ideia você ter vindo.
Mas agora, já que veio, então recebe. Né? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 e 9. A respeito de projetos, queridos, Deus está nos dando visões para avançar nesse tempo. Ontem nós lançamos na casa de oração lá do pastor Lucas. É uma espécie de escola de restauração de vida para transformação e libertação. Bem, o Deus superou a expectativa. Os cursos serão ministrados no ano que vem e nós já temos inscritos suficientes para formarmos, né? Porque os cursos são práticos, não pode ser muita gente. Então já tem cerca de 30 pessoas e é o máximo que a gente já poderia receber. Então eu já tenho trabalho para o ano que vem. Amém? Então eu já tenho trabalho para o ano que vem. E além desse projeto, tem um outro que Deus está trazendo como visão, né? Eu já estou buscando mecanismos, meios de transformar em um projeto. É um projeto, queridos, bem interessante. É algo como transformando eles viciados em grandes empresários. Quem crê nisso? Amém. Glória a Deus. A tônica desse projeto é o seguinte: a pessoa sai do centro de recuperação, ela foi para lá arrasada, evidentemente, mas o Planaltina tem ótimo centro de recuperação. E eles saem de lá bem restaurados, então que a obra continua. E eles saem de lá desesperados, seja de emprego, seja de trabalho. É chegar em algumas dessas pessoas, Deus colocou neles aquela identidade de Zebulon, de gerar comércio, de gerar riqueza, mas que isso foi roubado pelos vícios. Pega para ele e fala assim: amigo, por que você está procurando emprego e por que não você ser um empregador das pessoas? Amém? Quem crê nisso? Amém. Por que não você gerar emprego para os seus amigos do centro de recuperação? Então a gente já está buscando parcerias para isso, parceiros, já estamos transformando isso em projeto. Eu creio que ano que vem a gente consegue lançar isso aí pela graça do Senhor. Por quê? Porque chegou o tempo de fazer, querido. Chegou o tempo de edificar. Você precisa abrir a sua gaveta e tirar aqueles planos empoeirados de lá. Você precisa abrir a gaveta, queridos, e tirar aqueles projetos que estão lá. E jogar luz sobre eles, para saber se são aqueles mesmos, que se eles precisam mudar. Ok? Amém. Deus quer uma igreja realizadora, ele não quer mais uma igreja religiosa. Ele quer uma igreja que faz. Glória a Deus. 1 Coríntios 3, 8 a 9, na minha Bíblia está escrito assim: o que planta e o que rega tem um só propósito. Cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Amém. Lavoura de Deus, edifício de Deus, cooperadores com Deus. Receber apenas na medida do que trabalha. É o que nós temos até aqui. Amém? Hoje nós estivemos numa celebração familiar, uma chácara, aniversário, muita gente da família, e eles estavam lá agradecendo. E também era final de ano. E eu aproveitei para trazer a eles essa reflexão. Se é final de ano, está capitalizando o ano, os lucros, fazendo aquela avaliação. Quem é que estava satisfeito com a sua lavoura? Né? Quem é que está satisfeito? Trabalhou o ano inteiro e aí? No final deve ter uma lavoura lá. Né? Quem é que estava satisfeito? Mas eu fui bem claro, queridos. Eu falei: olha, se você está satisfeito e a sua lavoura é a que você queria, glória a Deus, então colhe, é um direito seu. Se você não está satisfeito, eu também tenho algo para te dizer. Você tem o resultado da sua colheita, da sua semeadura. Não adianta falar se o ano foi ruim. Cada um colhe o que semeia. Cada um tem o resultado do seu próprio trabalho. Isso é um princípio. É um princípio. Mas há uma boa notícia: no ano que vem terá dezembro de novo, terá aniversário de novo, e terá mais culto de crente, mais palavra, e a sua vida poderá estar diferente, a sua lavoura está maior. E o que a palavra está dizendo, queridos, é que nós somos lavoura de Deus, nós somos edificação de Deus, nós somos resultado da semeadura de alguém. É Deus.
da semeadura do próprio Deus que semeou o seu filho como grão de trigo, que foi lançado à terra, que ficou lá, que morreu, mas que nasceu e gerou muitos filhos. Como você é como lavoura, querido, sabendo que você é resultado de Deus? Quando você olha para a sua vida, para o seu estado interior, sua condição exterior, a sua família, os seus negócios, a sua igreja, que tipo de lavoura você vê? Qual é o tamanho dessa lavoura? Qual é a qualidade dessa colheita? Qual é exatamente o produto desse resultado? Eu tenho algo para dizer, é o que você semeou. Seja grato por isso. Vai insatisfeito? Arranca suas estacas, avança no campo e começa de novo. Porque o que você vai ter é o que você semear. Deus não vai te dar diferente do seu trabalho. Nós gostamos de algumas simplificações que às vezes elas podem ser perigosas. Gostamos de transformar coisas que são exceção em padrão. Nós adoramos o milagre, e o milagre é maravilhoso, mas quando eu oro por mais abundância, por mais prosperidade, queridos, não cai barra de ouro no meu quarto. Ainda não, mas se cair eu vou receber e vou dar glória a Deus porque eu creio. Amém? Amém. Mas às vezes a resposta é uma estratégia. Às vezes a resposta é uma oportunidade de ir, de avançar, de trabalhar, de realizar. Amém? Amém. Mesmo que essa palavra te incomode, mesmo que te incomode, te desagrade escutar alguém te dizendo que a sua vida é o resultado do que você mesmo fez, ainda assim eu tenho uma boa notícia para você. Você pode se arrepender. E esse é um momento extraordinário para você se arrepender. Amém? Amém. Quem quer se arrepender para mudar de vida? Glória a Deus. Às vezes na igreja, na nossa religiosidade, nós achamos que arrependimento é só dos pecados. Nós precisamos nos arrepender de um estilo de vida que não seja abundante. Não é só de pecado que nós não nos arrependemos. Nós nos arrependemos também, pastor Marcos, de um estilo de vida que é cheio de dívida, que é cheio de problema, de uma família que é complicada, de uma vida que não dá resultado. Nós precisamos nos arrepender disso, porque isso não é de Deus. São coisas da vida que precisam ser tratadas, curadas e limpadas. E a boa notícia é, você está no melhor momento da sua vida para se arrepender do resultado que você tem tido e mudar esse resultado. É uma época extraordinária para você se revoltar. Amém? Amém. De Deus somos cooperadores. O que é ser cooperador, queridos? Traduzindo essa palavra de acordo com o que está na própria Bíblia. Ser cooperador é ser companheiro de trabalho. Deus está procurando companheiros de trabalho. Gente, quem é que não quer trabalhar com Deus? É verdade. Muita gente não quer. Fala que quer, mas não quer. Mas tem parceiro melhor para trabalhar. Comece a cooperar com Deus, querido, lá nos seus olhos. Quem já esteve aqui numa loja de departamentos ou no supermercado, dessas grandes lojas, aí o sistema de som abre, aí eles falam assim: colaboradora Aline, compareça lá no caixa 19. A gente escuta isso. Até os empregadores já estão chamando os seus funcionários de colaboradores, porque eles estão querendo que gente que some, que agregue com eles. Ouça o som, queridos. Deus está falando com você. Colaborador fulano, colaborador pastor Marcos, pastor Emílio, os pastores que estão aqui. Deus está falando com você. Glória a Deus. Ele quer você no lugar certo, fazendo o seu trabalho. Falta de resultados, queridos, é falta de quê? Vou falar para você nunca mais vai esquecer. Eu tenho certeza. Falta de resultado é falta de Deus. Onde falta Deus, sobra desculpa. Onde falta Deus, sobra vitimização. Onde falta Deus, sobra acusar os outros e responsabilizar os outros.
Mas onde está Deus, tem resultado. A sua vida ela é a exata medida como resultado do tanto que você se entrega a Deus em colaboração dos projetos dele. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. E você é um colaborador, você é uma colaboradora, está escrito de Deus, somos colaboradores e no final seremos lavoura, seremos resultados, seremos colheita. Isso é maravilhoso, é extraordinário. Cooperar, queridos, é ajudar. Cooperar é andar junto, é reunir, é ajudar alguém. Se arrependa da divisão, queridos. Se arrependa da divisão, que se você ainda carrega a divisão dentro de você, o andar sozinho, o andar isolado, se arrependa. A palavra de Deus diz que quem anda sozinho, isoladamente, está procurando apenas seus próprios interesses, não está colaborando com ninguém. Procure alguém com quem você possa colaborar. Entre no projeto de alguém e ajude alguém. Você pode ser um colaborador de Deus colaborando com o projeto do seu irmão. Amém? Amém. E às vezes pode ser o que mais Deus está nos chamando para fazer, colaborar com o outro projeto, com o outro, para que ele tenha sucesso no seu projeto. Tem que remover a divisão, queridos. Onde tem divisão não tem colaboração. Tem que remover, se arrepender de toda história de divisão. Cooperação, nesse sentido, significa também habitação e coabitação conjugal. Quer uma realidade mais clara a respeito de intimidade do que a vida conjugal? Intimidade gera filhos. Amém? Quanto mais intimidade o casal tem, mais filhos eles têm também, se quiserem. Amém? Amém. Queridos, só não pode perder intimidade. Intimidade gera propósito. Andar junto gera propósito. Tenha intimidade com Deus, que você vai ver o propósito aflorando, os filhos surgindo, se multiplicando para você cuidar. Comece a andar mais perto do seu irmão, que você vai ver que começa a acontecer coisas. Remove a diferença, encurta a distância, chama ele para andar com você. Anda junto, cola com o seu pastor, colabora com os projetos dele. Andar juntos, queridos, cooperação é andar em concordância. A concordância gera resultados espirituais. O reino de Deus depende do princípio da concordância, porque de Deus somos cooperadores. Então nós concordamos entre nós e o céu também concorda, e assim estabelecemos o reino do Senhor. É o princípio da concordância. Isso é ser colaborador. Pedir perdão. Eu creio, pastor Márcio, que Deus vai transicionar o tempo dessa igreja por causa do que você está fazendo. Amém. Essa correção do passado. Eu creio que Deus vai mudar o tempo da igreja. Na verdade já mudou. Por causa disso, pedir perdão, consertar. Não existe cooperação sem perdão. Não demora, querido, não espera. Não coloca como plano para 2020 pedir perdão. Não adie isso. Resolve isso logo. Peça perdão e também libere perdão, porque isso depende do fluir da graça do Senhor na nossa vida. Cooperar, queridos, é correr juntos, não é sozinho, é fluir ao mesmo tempo, amém? Amém. Glória a Deus. Fluir ao mesmo tempo. Somos corpo e as coisas devem acontecer ao mesmo tempo. Deixar o Espírito de Deus nos unir, nos congregar, para que fluam os seus propósitos. E os seus resultados aumentarão por causa disso. Por causa da abertura que você faz para o seu irmão, para a sua irmã. Quem quer isso na sua vida? Fala glória a Deus. Glória a Deus. Concordância é andar no mesmo entendimento, é ter a mesma mente. Você precisa ter uma mesma mente no corpo. Você precisa ter uma mesma mente com o seu pastor, com o seu líder. Você precisa ter uma mesma mente com o seu irmão. A mente de Cristo é isso, querido.
Não é algo que nós ganhamos isoladamente. Nós ganhamos um corpo, porque Ele é o cabeça, a mente é dele. Precisamos alinhar os pensamentos, queridos. Porque pensamentos geram planos, planos geram estratégias, estratégia gera trabalho, trabalho gera resultado. Trabalha, pastor Marcos, põe esse povo para trabalhar, porque você tem um exército aqui. Você pode conquistar e pode mais. Alinha, ajusta, em fileira, ordena essa marcha. Trabalha que você vai ter resultado. Cooperando com Deus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Ser cooperador com Deus é estar satisfeito. Amém? Amém. Deus está te chamando para andar em satisfação. Glória a Deus. Para você ser uma pessoa satisfeita, agradecida, alegre. Porque afinal de contas você é um cooperador de Deus. Andar em gratidão o tempo todo. É um tempo maravilhoso, extraordinário que Deus tem para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa década, queridos, quando você alinha os seus planos com os planos de Deus, quando você alinha sua boca com a boca de Deus, quando você começa a ser cooperador com Deus e com o corpo de Cristo, acontece algo chamado convergência. Fala comigo, convergência. Convergência, queridos, é estar no lugar certo. Amém? Quem está no lugar certo? Aqui da área dela. Convergência é estar no lugar certo e na hora certa, é o tempo. E sobre o tempo eu estou aqui falando para vocês. Chegou a hora, amém? Amém. Glória a Deus. É estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É hora de fazer a coisa certa. E finalmente com as pessoas certas. Isso é convergência. É quando o Kairos, o tempo da oportunidade, invade o Cronos. Glória a Deus. É quando a década 5780 invade o nosso 2020 e muda tudo, quebra coisas velhas, muda tudo que é antigo e faz e gera tudo novo. Deus está dizendo para vocês é que o Kairos invadiu o seu crono. O tempo da oportunidade invadiu o seu calendário. O tempo certo de fazer a coisa certa, na hora certa, com as pessoas certas, entrou no seu dezembro. Glória a Deus. Vai invadir o seu janeiro, o seu fevereiro. Vai invadir todo 2020 e vai continuar nos anos seguintes. É só você não sair desse tempo extraordinário que Deus colocou. E você precisa de intimidade. Você precisa escutar a Deus como você nunca escutou na sua vida. Você precisa obedecer como você nunca obedeceu na sua vida. Você precisa trabalhar como você nunca trabalhou na sua vida. E você terá resultados como você nunca viu nem pôde sonhar. Jovens, não olhem para as más notícias. Parem de escutar más notícias. Você que está entrando na faculdade, ou entrando ou saindo, tem um lugar para você. Faça planos, faça projetos, seja ousado, seja corajoso. Não olhe para a escassez, olhe para a abundância, olhe para Deus. Deus tem o melhor para você. Você tem um privilégio, que muitos de nós não temos mais tanto assim. Você tem o privilégio do tempo. Para você talvez seja apenas a primeira de uma das muitas décadas extraordinárias. Deus vai começar a estabelecer a sua vida. A minha Ele vai resolver de uma vez por todas, até porque eu já não tenho mais tantas décadas assim. Então é agora, não é depois. Chegou o tempo, queridos, em que vai ou vai, não tem outra alternativa. E quando você chega aos 50 anos, isso vai se tornando uma realidade cada vez mais urgente. Ou você vai ou vai. E é agora. Amém? Eu vou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Obrigado. Faça planos. Amém? Tem gente que acha que fazer planos não é espiritual. Mas na verdade isso é só mais uma das muitas culturas preguiçosas que contaminam o corpo de Cristo.
Faça planos. Deus é um Deus de plano, um Deus de projeto. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Senhor. Os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos, como os céus estão distantes. A terra está distante, os céus são mais altos do que a terra. Pensar é planejar. Deus precisa dos seus pensamentos para que você faça planos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar aquele fim que você deseja, para te dar esperança, para te dar um futuro. Deus é o arquiteto de todas as coisas. Ele faz os desenhos, Ele faz as plantas e Ele edifica. E você é uma edificação de Deus, porque um dia Ele te viu e sonhou com você, do jeito que você é. Fez de você uma edificação, uma construção, e nós estamos num tempo de construção, de edificação. E você jamais vai esquecer isso. Deus fez de você uma edificação para que você edifique outros. Você já é uma construção de Deus, então comece a construir. Comece a estabelecer planos e propósitos de Deus na vida dos outros, conforme Deus tiver para eles, obviamente. Você precisa aprender a desenhar. Jovens, façam desenhos para a sua vida. Façam planos para 10 anos, para 20 anos. Faça planos. E levante a sua mão, abra a sua boca, e Deus vai dar graça. Para você construir para você. Chegou o tempo de realizar. Amém? Não chegou mais tempo de ficar parado esperando. E não se surpreenda, já que eu falei de milagre, que assim que você começar a fazer planos, os milagres também começarem a acontecer, porque o milagre é bom, todos nós gostamos. Contudo, querido, jamais se esqueça, Deus quer ver seu trabalho. Ele não nega seus princípios. Nós temos uma guerra cultural, queridos, com relação a fazer projetos. É ou não é? Nós temos uma guerra cultural. Tem gente que não consegue fazer plano nem para 30 dias. Mas no tempo, queridos, o que representa 30 dias? 30 dias representam um salário. Não é verdade? Um ano representa um tempo de uma semeadura, de uma colheita. Já é um tempo melhor. Se você fizer planos para um ano, para 2020, você já vai estar começando bem. Pelo menos um ano. O pastor Marcos falou dos pedidos. Colocar pedidos mês a mês é fazer plano. E eu ainda iria um pouco mais. Faça um plano para cada pedido que você está fazendo. Um plano de oração, um plano de jejum. E não se esqueça de fazer também um plano de trabalho. E você verá os seus resultados. Se você fizer planos para 5 anos, queridos, a sua prosperidade vai aumentar 5 vezes mais, pelo menos. Na verdade, mais. Porque você acumula o crescimento ao longo dos anos. Se você estender a sua estaca para um pouquinho mais do que você tem acostumado a fazer, você vai começar a ver resultados que antes você não tinha. Em 5 anos Deus te prospera. Em 10 Ele te dá a sua herança. É por isso que você tem que pensar além e planejar além. Para que os seus resultados aumentem. Eu estou hoje para dizer para você que em 10 anos você terá a sua herança completa. Glória a Deus. Deus vai te ajudar, Ele vai cooperar com você. Vai remover aquele tempo perdido, aquele atraso, os prejuízos. Vai te ajudar a superar tudo isso. Amém? Hoje Deus tem uma palavra de rompimento para você, a ordem de mágica, para quebrar as barreiras. E o que te cercava não vai te cercar mais. Todo ser é removido da sua vida hoje. Aleluia. Deus quebra o cerco da dívida. E você precisa fazer um plano para mudar as suas finanças. Faça um plano para sair das dívidas. As dívidas escravizam o seu futuro. Você não pode ficar preso a dívidas por longo prazo, principalmente dívidas que não estão sendo pagas, porque elas estão limitando o seu futuro. E você precisa resolver isso urgente. Deus está quebrando o cerco. Ele está quebrando o jugo. Ele
Você precisa entender isso, mudar a sua mente e fazer um plano de prosperidade para as suas finanças. Que outra área da sua vida você se sente cercado? O propósito dessa campanha é quebrar o cerco, remover o jugo. Mas você precisa enxergar o passo a passo o valor certo. Se você tem dificuldade para fazer os planos, queridos, defina o primeiro passo. Tenha uma visão e defina o primeiro passo. Deus não está exigindo de você que você elabore um plano extraordinário e detalhado. Tenha uma visão e decida qual é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para sair das dívidas? Faça essa pergunta para você. Qual é o primeiro passo para aumentar a minha abundância e a minha prosperidade? Qual é o primeiro passo para melhorar meu casamento, resolver os problemas familiares? Comece. É tempo de novos começos, meus irmãos. O tempo é de novos começos. Amém. Você não deve perder isso em nenhum momento a partir de agora. Glória a Deus. Porque é o que Deus tem para vocês, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou contar um segredo para vocês, queridos. Essa é só a metade da pregação, mas eu vou parar por aqui, mas não há necessidade. Bem, isso hoje já liberou. As outras palavras que vêm a seguir são tão fortes que eu vou deixar apenas nessa introdução. Deus preparar o seu espírito. Amém? Pode comigo. Terça, pode ser. Pode comigo. Eu sou daqueles que avançam. Então, terça eu continuo daqui. Amém? Talvez eu fale mais ou menos a mesma coisa, só que eu vou falar em outro nível espiritual. Amém? Então, prepare seu espírito. Pede a Deus para largar seu espírito. Amém? Vamos orar, pastor Marcos. Não poderíamos deixar de orar. Vou pedir o pessoal para fazer um som, sem voz, só o som. Nós vamos lançar profeticamente essa abertura pelo som e ativar o profético de Issacar e o empresarial de Zebulon sobre a vida da igreja. Amém. Glória a Deus. Issacar, queridos, eu falo do profeta de Issacar porque está escrito: Issacar enviou 200 chefes que sabiam discernir os tempos e as épocas e sabiam o que Israel deveria fazer. Gente, discernir o tempo, saber o que fazer, é tudo que nós precisamos. Aí só falta fazer. E quem faz é Zebulon. Bem, de ação, de guerra, de muita vitória. Glória a Deus. Queridos, lembra do som. Bem, o som abre. Glória a O Deus. som abre, ele está te Glória a ativando. Deus. Bem, nós vamos orar e clamar ao Senhor e você vai escutar. Deixa. Profetizar que você vai entrar num tempo que você vai escutar a Deus como você nunca escutou. Glória. Vai ouvir a voz de Deus pelo som. Deus. E se limpa de todo o preconceito, de tudo que você sabe a respeito de ouvir a Deus, para que Ele possa falar com você do jeito que Ele tem para falar com você.